A partir de 32, que é o período em que o Samuel Nistor assume a direção da principal igreja do Brasil naquela época, você começa a ver uma proposta de igreja um pouco mais diferente, né? O Samuel Nistor é uma das lideranças que acaba refletindo já essas mudanças que vão acontecer na igreja a partir de 1932. Então, nesse primeiro momento, a igreja tentou, por meio dessa periodização, tentar assinalar essas mudanças. Então, Gunnar Wingre e Daniel Berg fundaram a igreja, mas em 32 é o ano que o Gunnar Wingre volta para a Suécia e ele já não está mais nessa direção da igreja. E a igreja já começa a ganhar também uma outra dinâmica, que é a segunda era, que é a era Nistron, né? O Samuel Nistor é uma das principais lideranças dessa segunda leva de suecos, né, que começam a vir para o Brasil. E o Samuel Nistor, ele teve uma influência muito grande, tanto é que, com exceção do pastor José Wellington Bezerra Costa, que inclusive dá nome à última era lá, que eu coloco lá no livro, né, o Samuel Nistor foi o pastor que mais vezes dirigiu a Convenção Geral das Assembleias de Deus. Então a gente percebe a influência que ele teve no pensamento, né, da igreja nessa época. Eu apontei já uma diferença entre a liderança de Wingre e a liderança de Nistor, que é a questão do ministério feminino. Uma outra diferença que se tem também é com relação aos seminários teológicos, né? O Samuel Nistor, bem como os missionários suecos, principalmente os missionários suecos dessa segunda leva, eles eram reticentes quanto à criação de seminários teológicos no Brasil. E por quê? E aí tem até uma explicação para isso, né? Na Suécia, ser pentecostal na Suécia, ou mesmo ser batista na Suécia, porque os próprios fundadores, antes de serem pentecostais, eram batistas lá na Suécia, né? Era ser um grupo religioso minoritário. Eles eram uma minoria religiosa dentro de porque lá na Suécia a religião oficial na época era o luteranismo, mais de 80% da população era luterana, a igreja luterana era a igreja oficial, né? Quer dizer, 80%, mais do que isso, era a igreja oficial ali do país. Eles eram um grupo muito pequeno, né? Uma minoria religiosa. Então, esses suecos, eles não queriam reproduzir aqui no Brasil toda essa estrutura que eles viam lá no seu país de origem, né? A igreja luterana, com seus grandes seminários teológicos, enfim. Então, eles eram avessos a essa ideia da institucionalização teológica, da criação de grandes seminários, né? Então, uma das ideias que, por exemplo, Samuel Nistor e os missionários trouxeram para o Brasil, para a igreja, a Assembleia de Deus aqui, foi a ideia das semanas bíblicas, ou das escolas bíblicas, que existem, inclusive, em alguns ministérios, né? Eles eram favoráveis com relação à formação de obreiros, que o obreiro assembleiano, ele não ficasse num seminário estudando, né, por determinado tempo. Não, eram feitos eventos concentrados, né, eventos lá de 15 dias, por exemplo, onde eram ministrados vários estudos bíblicos, e esses obreiros deveriam participar desses eventos, que eram chamados de escolas bíblicas, e a partir dali que viria essa preparação para os obreiros. Então, isso tem muito a ver com esse modelo de liderança dessa segunda era assembleiana. Isso não quer dizer também que tudo aquilo que estava lá na primeira era foi deixado para trás, né? Essas eras, elas se complementam o tempo todo. Você tem elementos que vêm lá da era Wingre, que ainda existem até hoje, enfim, mas eu estou dizendo que é o que é predominante nesse segundo período, da década de 30 até a década de 40, é esse modelo, por exemplo, da não existência de seminários teológicos, né, que só lá na década de 50 que começaram a ser implantados, né? E uma outra coisa também, que eu acho que é importante para a gente falar nesse primeiro momento, nessas duas eras, para a gente chegar na pergunta que foi feita aí sobre essa ascensão dos pastores brasileiros, né? Que é aquilo que eu estudo no livro, que é uma marca da Assembleia de Deus, né? Porque é difícil até para nós tentarmos explicar como que é o modelo de governo da Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus, ela tem um modelo o quê? Ela é um modelo episcopal, ela é um modelo congregacional. Então, assim, os suecos, e isso vale tanto para Wingren quanto para Nistor, os suecos, de uma forma geral, eles eram favoráveis que as igrejas tivessem um modelo congregacional,
O modelo congregacional é aquele modelo em que as igrejas locais, elas são livres, né? Elas escolhem os seus pastores, elas têm a autonomia delas próprias. Então, as igrejas seriam livres, né? Seriam independentes, e aí você cria uma instituição que é a convenção. De tempos em tempos, os líderes dessas igrejas livres se reúnem na convenção para debater problemas comuns ali das igrejas, mas você não teria uma igreja que teria autoridade sobre as outras. Essa era a proposta de liderança dos suecos, né? Os suecos propunham que as igrejas sejam congregacionais, por isso que eram assembleias de Deus, em várias assembleias espalhadas. Essa era a ideia dos suecos. Com o passar do tempo, né, quando a liderança brasileira, né, os obreiros aqui do próprio país começaram a ganhar força na Assembleia de Deus, começou a aparecer esse novo modelo, que é um modelo mais centralizado. Você tem uma igreja sede, você tem várias congregações ali ligadas àquela igreja sede. Então, o que aconteceu na história assembleiana? Juntou os dois modelos. Você pega o modelo inicial dos suecos de igrejas independentes. Ok, as igrejas eram todas independentes. Mas aí, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, a partir do ministério de Paulo Leivas Macalão, Paulo Leivas Macalão começou a fundar várias congregações na periferia do Rio de Janeiro, né? E essas congregações passaram a estar ligadas à igreja de Madureira. Então, você tinha igrejas independentes, né, no sistema congregacional, mas algumas dessas igrejas independentes começaram a criar congregações. Então, o que aconteceu? No começo eram igrejas independentes. Com o passar do tempo, você começou a ter redes de igrejas independentes, sabe? Então, você não criou um sistema episcopal onde, assim, todas as Assembleias de Deus do Brasil estão ligadas a uma única igreja. Nunca foi assim. Mas você teve algumas igrejas que começaram a ter congregações filiadas a elas. Então, no sistema assembleiano, acabou se misturando as duas coisas. Você tem um congregacionalismo, que as igrejas são independentes, mas essas igrejas independentes, internamente, elas criaram as suas próprias redes. Então, por isso que a Assembleia de Deus é dessa forma, né? São vários ministérios independentes. Os ministérios são independentes, um ministério não responde a outro ministério, mas internamente esses ministérios são centralizados. É um sistema de governo que mistura, né, o congregacionalismo com o episcopalismo. E como que a gente explica isso, né? Justamente nessa transição do poder dos suecos para os brasileiros. Os suecos tinham essa perspectiva mais congregacional e os pastores brasileiros já vieram com essa perspectiva mais episcopal. E aí o que se tornou a Assembleia de Deus se tornou uma fusão ou uma síntese desses dois modelos, né? Igrejas independentes, mas ao mesmo tempo que elas são independentes, elas têm as suas redes de igrejas, né, que são centralizadas. Então você tem vários ministérios assembleanos espalhados. E a gente vai entender a gênese disso justamente nessa passagem aí de poder dos suecos para os brasileiros. Os suecos foram embora por vontade própria ou foram expulsos, Maxwell, na sua concepção? Não, eu não digo que eles foram expulsos, né? Dá-se a entender, quando a gente lê os artigos dos suecos, que a proposta mesmo dos suecos, era que as igrejas fossem ganhando autonomia, até dentro dessa perspectiva de igreja congregacional, né? As igrejas deveriam ganhar a sua autonomia, enfim. Por que eu digo que eles não foram expulsos, né? Porque eles não saíram do Brasil assim de uma hora para outra, né? O poder aí dos suecos, o poder nesse sentido, a influência que eles tiveram na igreja, foi perdurando e ela foi diminuindo assim paulatinamente. Então, Samuel Nistron, por exemplo, que eu falei, mesmo em uma das ocasiões que ele foi presidente da Convenção Geral, ele presidiu a Convenção Geral depois que ele já tinha mudado do Brasil, ele estava em Portugal. Ele veio de Portugal, inclusive, para participar de uma das convenções. Então você percebe que essa influência ela foi diminuindo, né, aos poucos. Houve alguns momentos em que a gente percebe que talvez essa influência dos suecos foi muito mais abalada. Por exemplo, 1937, né, que é justamente a época do Getúlio Vargas, né, e Getúlio Vargas tinha uma das coisas que o Getúlio Vargas trouxe, né, dentro do longo período que ele governou, foi essa
eu não digo uma perseguição, mas ele criou várias medidas, né, que não incentivavam a presença de estrangeiros, vamos dizer assim, né? E foi um momento, por exemplo, em 1937, que vários missionários suecos deixaram o Brasil, né? Quando entra-se nessa fase do governo Vargas, vários missionários que atuavam aqui, por exemplo, na região sudeste, alguns foram para a Argentina, enfim, foi uma época em que parece que essa influência sueca sofreu aí um abalo, alguns saíram, enfim, mas mesmo depois disso eles continuaram tendo a sua influência, então até a década de 50 você ainda percebe a influência dos suecos, mas pouco a pouco ela vai diminuindo, quando você chega lá na frente, década de 50, década de 60, você já tem a plena influência aí da liderança brasileira, né, dos pastores brasileiros. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.